segunda condição, além dessa apropriação, era o que os exegetas antigos, os primeiros antigos, chamavam de aplicação. Eu aplico o texto à minha vida. Aplicar imaginem que o texto fosse de um material mais mole. Então, a aplicação seria como, sabe, eu vou aplicando o texto a meu coração ou a minha vida como se fosse algo que ponho em mim. São Paulo às vezes fala de revestir ou vestir, como se fosse uma roupa que eu coloco em mim e se aplica a mim. Outro dia eu peguei uma camisa do padre Goperi e não tinha jeito de aplicá-la a mim. E a manga estava aqui, a camisa acabava. Então, de alguma maneira, o texto, nesse sentido da interpretação, é um texto que, na medida em que é apropriado, acaba tendo o tamanho de cada um de nós. E essa aplicação é dupla também. Eu aplico o texto a mim mesmo para que eu possa me aplicar ao texto. Então, é esse movimento de aplicar o texto à vida, mas aplicar a vida ao texto também. O conselho de Santo Agostinho era: aplique-se todo ao texto e aplique o texto todo a você. Essa parte eu não gosto. Então, vou aplicar só do 11 para... Não, pega tudo, porque, do contrário, o texto não vai falar o que tem para falar. Como se fosse uma argamassa, né, que reúne todos os pedaços e te dá uma compreensão melhor da vida. Isso, né? isso. Ou então algo ainda mais, uma espécie de silicone que faz toda a sua figura. Então, como vem, essa é uma leitura em que o que interessa não é tanto falar do texto, como se faz na exegese, mas deixar o texto falar. Eu tive um professor, quando estudava na Bélgica, eu tive um professor de exegese que a gente ria, porque falava tanto das circunstâncias históricas do texto, a comparação do texto com textos de outras, da cultura grega. E a gente saía e disse: olha, falou tudo do texto, só que não deixou o texto falar. Do que o texto dizia mesmo, da intenção do autor do texto, do que ele queria dizer, isso era o menos importante. Isso era menos importante. É como se você pegasse uma pessoa, vou falar de novo, tá? É como se, imagina que nós tivéssemos aqui um curso sobre você e falássemos de tudo, da sua história, do que você faz agora, do que você pretende fazer, milhões de coisas sobre você, quanto pesa, quanto não pesa, falássemos tudo a propósito dela, colocando um esparadrapo na boca dela, para que ela não falasse nada. Não seria, do ponto de vista assim, digamos, antropológico, não seria o melhor para conhecer uma pessoa. Falar sobre ela sem deixar que ela fale. Nesse sentido, dito positivamente, o que desde o início eu pretendi nestas manhãs de sábado era ler o texto
a maneira como nos exercícios de Santo Inácio, já me ouviram falar desse senhor? Já, né? Estão rindo assim com uma certa maldade, mas para ver. Ler o texto de uma maneira que nos exercícios de Santo Inácio chama de modo de orar. E um modo de orar que consiste, diz ele, na contemplação do sentido, ou, falando como ele fala, contemplação da significação das palavras. Contemplação da significação das palavras. Vejam essa expressão. O que ela pede ao leitor. Não pede ao leitor que ele simplesmente lendo uma frase, veja o que essa frase diz. É mais do que isso. Né? É como se cada palavra contemplada, isto é, respeitada na sua significação, cada palavra começasse ela a falar. Então, contemplar a significação das palavras é contemplar o que ela diz por si mesma. E dizendo, cada palavra dizendo por si mesma, ou dando por si mesma a sua mensagem, a frase, isto é, a conjunção dos diferentes sentidos de cada palavra, a frase é como que se tornasse muito mais viva, muito mais colorida, muito mais falante. É nesse sentido que pode acontecer, dos modos como creio que desde o início falava, é assim que pode acontecer que o texto que temos assim num xerox, o texto se torne espelho da vida. A leitura, então, consistiria nisso, em decifrar a vida no espelho do texto. Hoje de manhã, para chegar aqui mais ou menos decente, eu fiz a barba. A barba se faz diante de um espelho. Na verdade, como era lá pelas 6 horas da manhã, acho que não decifrei muito o meu rosto. Eu nem estava preocupado com o rosto, estava preocupado com a barba. Tá? Então não lembro o que eu vi hoje de manhã no meu rosto. Não fiz nada. Não vi nada, mas imaginem, talvez ninguém leve a mão, né? Mas talvez para as mulheres isso diz mais, porque o modo como, penso eu, né? Mas espero não estar me metendo num lugar de conflito. Eu penso que vocês gastam mais tempo no espelho porque tem que fazer mais operações, né? E o óleo. Decifrar a vida no espelho do texto é deixar, como antes dizia, que o texto me ajude a compreender a vida, que a vida me ajude a compreender o texto. Pois se eu me vejo no espelho, estou com uma cara horrorosa, com uma cara em que estou pensando, Nossa Senhora, não faça barba, e daqui a pouco tenho que falar lá no centro do Loyola, e sem vontade,
que você está